Bom dia, graça e paz, glórias ao nome do Senhor. Estamos uma vez mais aqui, às 6 horas da manhã, dando prosseguimento à nossa campanha dos 40 dias de jejum e oração. E hoje já é o 36º dia, a última semana. Estamos na reta final da campanha dos 40 dias de jejum e oração, que teve como tema o caminho da santidade, que é o tema dos 40 dias de jejum e oração. E essa nossa última semana, que iniciou-se ontem, temos como tema nosso compromisso de viver no caminho da santidade. Hoje, o nosso devocional está baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que tem como tema busque a santificação. Buscar viver uma vida separada para Deus. O versículo de 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta do apóstolo Paulo, ela é um chamado à santificação. Nós temos visto já isso em outra oportunidade, que, em primeiro lugar, Deus ele nos chama à salvação, para nós nos rendermos a Cristo, entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus e subsequente, após atendermos a este chamado da salvação, Ele nos chama à santificação, a viver uma vida separada para Deus. Então, a carta de Paulo, aqui aos Tessalonicenses, é um chamado à santificação, uma consciência de viver separadamente para o Senhor. E essa vida de santificação não é uma anulação ou um recolhimento a uma vida monástica, Ou seja, uma vida monástica significa termos que nos separar do mundo, irmos a uma caverna ou a uma ilha. Não é nesse sentido. Uma vida de santificação não é nos escondermos de todo mundo, de forma nenhuma. Pelo contrário, trata-se de uma vida que, estando no mundo, não se contamina com as coisas do mundo, sendo antes sal e luz para o mundo, Enquanto todas as pessoas que estão ao nosso redor estão fazendo algo de errado, mas eu, que decidi atender ao chamado da santificação, a me tornar cada vez mais santa, viver uma vida separada para Deus, eu não vou me deixar contaminar. Eu vou permanecer naquilo que a palavra de Deus diz. Buscar a santidade, condição para todo crente que deseja manter-se santo como objetivo da sua vida. Vejamos qual é o sentido de viver em santidade à luz do versículo de hoje. Percebemos que a santificação como uma ação de Deus em nós e não uma ação humana em direção
a Deus. A santificação vem da parte de Deus em nos separar para Ele em um mundo contaminado. Qual é a vontade de Deus? Paulo responde essa pergunta na mesma carta em 1 Tessalonicenses 4:3. Portanto, a nossa santificação faz parte do propósito eterno de Deus e nos tornar uma perfeita imagem de sua semelhança. Então, nós vemos aqui que, como nós já temos visto, que há um propósito de Deus. Não é algo que Deus quer, podemos assim dizer, realizar em nós. Não, nós temos que procurar viver conforme nós já falamos. Nós recebemos a salvação. E no momento que nós entendemos a salvação, entendemos a cruz de Cristo, tudo que Cristo fez por nós, por tanto amor derramado por nós, nós nos constrangemos em ficar parados sem fazer nada. Mas nós procuramos então a viver uma vida cada vez mais e mais separada para Deus. Uma vida que condiz com a palavra. É preciso compreender que santificação não é fazer ou deixar de fazer algo, mas é uma questão de natureza. Ou seja, a nova vida de Cristo em nós, agora essa nova vida de Cristo é que rege a nossa vida. Nós vivemos uma nova história, uma nova vida. Deus nos diz, sejam santos porque eu sou santo. E essa nova natureza em Cristo nos dá a condição de viver de tal forma que aquela pessoa que nos vê possa ver a Deus através de nós e em nós. Temos uma nova natureza, somos nova criatura em Cristo. E a santificação é uma ação de Deus em nós e em todas as nossas dimensões, tanto corpo, alma e espírito. O novo homem, a nova natureza de Cristo é plena, ou seja, não deve haver nada em nós que não seja alcançado pela santificação, ou seja, a vida é totalmente diferenciada do mundo. Uma pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ela atende o chamado da salvação e ela começa a viver uma vida separada deste mundo. As pessoas que olham para ela, as pessoas que convivem com ela, ela é diferente. E é isso que muitas vezes nós não vemos nas pessoas. Elas se dizem salvas, mas continuam a viver conforme o mundo. Elas se dizem salvas, mas continuam nas práticas do pecado. Continuam a tratar mal as pessoas, continuam a viver uma vida de, podemos dizer assim, do egoísmo, da mentira. Não se vê nada diferente na vida desta pessoa. Queridos, é um assunto muito sério. Viver uma vida santa, separada para Deus. Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas convivem com nós, é preciso ter algo diferente. Porque nós nascemos de novo, onde Cristo agora está guiando a nossa vida. E isso muitas vezes nós não vemos nas pessoas. E como isso é triste. Continuando aqui, para que sejamos santos em todo o nosso procedimento, não podemos viver uma vida cristã dúbia, né? Ou tipo duas vidas. Sendo uma pessoa na vida religiosa e outra nas nossas atividades cotidianas.
Isso é uma coisa que se vê tão naturalmente nas pessoas. Elas vão na igreja, elas estão na igreja, parece que, nossa, são os caras, né? Como nós dizemos por aí. Mas no dia a dia, no trabalho, você não percebe. Você não vê nada diferente. Às vezes, confundimos santidade com um padrão comportamental, o que gera certa confusão na mente de muitos irmãos e irmãs. Tem gente que pensa em santidade como uma premiação diante de determinado esforço pessoal e não como estilo de vida de quem conhece a Deus e sua vontade. Conforme já mencionei, uma vida de santidade é um atendimento a um novo chamado que Cristo faz em nossas vidas, onde nós naturalmente vivemos uma vida separada para Deus. Aquilo que nós fazemos agora, com uma nova natureza em Cristo, está de acordo com uma vontade já estabelecida por Deus, que é a nossa santificação. Foi essa vontade que fomos gerados. Nós fomos gerados de novo. Há uma regeneração em nós. No momento quando nós aceitamos Cristo, nós nascemos de novo, onde Cristo agora habita em nós. E talvez pelo fato de muitas pessoas continuarem a sua vida normalmente, tanto na igreja como no mundo afora, nos dá a entender claramente que ainda não experimentaram o novo nascimento. Quando a pessoa nasce em Cristo. Enfim, é necessário entender a santificação como uma ação de Deus em nós e não como uma expectativa de uma recompensa. Não é o que você faz ou deixa de fazer que se torna santo, mas é a sua condição de santidade em Cristo que faz com que você realize aquilo que agrada a Deus. Santidade não é simplesmente a forma como eu me afasto do mundo, mas é a consciência de que agora eu sou uma oferta viva, santa e agradável a Deus, conforme nos diz Romanos 12, 1-3. Para ser uma referência ao mundo, para que as pessoas possam ver Deus nas minhas atitudes. Cristo Jesus era santo. As pessoas que viviam com Ele viam nele algo diferente. E queridos, nós que aceitamos Cristo, nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos, podemos dizer, pequenos cristos, né? Porque a palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, pessoas que seguem Jesus. Então, automaticamente, assim como as pessoas viam em Cristo algo diferente, em nós também precisa ser visto isso. E a pergunta é, as pessoas que convivem com nós, pare e pense um pouco, o que elas veem em nós? Elas conseguem ver Cristo Jesus em nós? Elas conseguem ver Cristo Jesus em nós? Santidade acima de tudo. Uma vida que é resultado de alguém que foi transformado por Deus. A santidade não é o preço que eu pago ou o esforço que eu faço para Deus. É a forma como eu vivo porque vi a Deus. É viver a vida para que Deus seja visto em nós. Isso é algo tão interessante. O que de fato significa viver em santidade, sabe? Não é o medo, não é o que fazemos ou não fazemos, mas se torna algo normal para o cristão, para a pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ela faz as coisas
com uma direção. Ela tem a sua vida direcionada por Deus. Cristo agora habita na vida da pessoa. E esse habitar de Cristo agora ela é regida por Cristo. Ela faz aquilo que Deus quer. Ela age conforme Deus quer, porque Cristo habita em nós. Que nós possamos nessa manhã refletir e possamos realmente, conforme o título de hoje diz, busque a santificação, busque viver uma vida para Deus e possamos entender o que de fato é viver uma vida santa na presença de Deus. E não há vida melhor para desfrutarmos nessa terra de viver numa vida separada para Deus. Imagine como é viver uma vida para Deus. É você amar todas as pessoas de igual para igual, você tratar as pessoas de igual para igual, você amar as pessoas. Você nunca jamais falar mal das pessoas, você orar pelas pessoas, você estar na igreja. A tua casa se torna o céu. Você amar sua esposa, amar seus filhos, você ir junto à igreja. Você ter um coração aberto, amável, bondoso. Alguém que tem sempre em seu rosto, em seu semblante, algo de bom. As pessoas olham para nós, elas veem Cristo em nós. Viver uma vida para Deus. O pastor Wilson Guimarães colocou aqui uma frase dizendo: santidade é permitir que a presença de Deus viva feliz dentro de nós. E isso, meus amados, é que nós tanto necessitamos entender o que é o processo da santificação em nós. É, acima de tudo, a realização da vontade de Deus para que nós nos sintamos plenos, felizes. Não é essa vida que muitas vezes vemos por aí, as pessoas às vezes servem já há 40, 50 anos, dizem que servem a Deus, mas nada muda. Vivem uma vida triste. Qualquer coisa que acontece, como nós dizemos muitas vezes, que se alguém pisa no pé, ai meu Deus, já não vou mais na igreja. Se alguém não olha para ela, se alguém não cumprimenta, não vou mais na igreja. Queridos, isso não tem nada a ver com uma vida de santificação. Uma vida de santificação, nós não damos mais importância do que as pessoas nos fazem. Mas Cristo em nós. E essa santificação, ela vai aumentando, aumentando. A presença de Cristo vai aumentando e aumentando e aumentando dentro de nós. E nós nos tornamos pessoas como Cristo, que entregou sua vida, morreu na cruz. E quando estava pendurado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem de nós não lembra da passagem de Estevão? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem santo, um homem que buscava a santidade. Você sabe o que aconteceu com ele? Começaram a apedrejá-lo. Começaram a apedrejá-lo, a jogar pedras. E nós, muitas vezes, quando alguém joga uma pedra para nós, se alguém faz alguma coisa contra nós que nos machuca, nós já viramos a cara. E Estevão foi apedrejado, foi não somente uma pedra, foi 2, foi 3. E o que Estevão fez? Ele usou praticamente quase as mesmas palavras de Jesus, né? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E naquele momento, Estevão, ele viu a glória de Deus. Ele viu a direita de Deus.
ele viu os céus abertos. E assim ele adormeceu. Ele foi para a glória. Não deu importância às pedras. Queridos, que nós possamos buscar isto. Viver uma vida santa. Viver uma vida em santidade, porque só assim vamos conseguir vencer o dia a dia, as dificuldades, as pedras que jogam contra nós. A aplicação e oração de hoje diz: peça discernimento para zelar de seu corpo, sua alma e espírito, tendo a consciência da nova criatura que você é em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura de Cristo formado em nós. A oração do devocional diz: Pai, obrigado por ter me regenerado em Cristo e através do seu sangue me separado para uso exclusivo da sua vontade. Vamos orar. Nós temos hoje os pedidos de oração de ontem, que quando o pastor Mike fez o devocional ainda não tinham postado os pedidos de oração. Então ontem nós tivemos como pedidos pelos missionários Cristiane e Samuel, que estão na Bolívia, Rodinei e Eulália, que estão no Paraguai, Paulo Felipe e Soeli também no Paraguai, e Bruna, Sudoeste Asiático. Hoje, orarmos pelos missionários Cleiton e Roselaine, que estão no Uruguai, Raquel e Alexandro, Papua Nova Guiné, Heloísa e Fernando, em Portugal, Keller e Suzane Costa, que estão no Japão. Então temos hoje estes 8 famílias missionárias que estão em outros países pregando a palavra do Senhor, e queremos orar em especial por estes. Continuemos a orar pela vida do Marcos Schultz, pelo Edelmar Gisler e também pela irmã Elenir, lá do Rio Grande do Sul. Ela é a mãe da Marisa. Vamos estar orando por ela também. E se você tem algum pedido de oração, que você possa também colocar diante do Senhor, né? Ontem nós tivemos o término, né, da 33ª Convenção Assembleia da Sibila. Foram dias maravilhosos e nós temos muitos irmãos ainda que estão viajando para casa, e graças a Deus todos os pastores do Sul já chegaram, estão bem. Mas nós temos os pastores do Mato Grosso que ainda estão viajando, a irmã Tânia, a esposa do pastor Luiz, missionários de Sorriso. Ela assim colocou aqui: bom dia, graça e paz. Devem estar lá no Mato Grosso do Sul, em algum município, viajando, porque são quase 2.000 quilômetros de distância. Que Deus possa continuar a guardar a vida de cada um, né? Vamos orar por nossas vidas, nossas famílias, por essa nova semana que está iniciando, em nome de Jesus. Papai querido, nós te louvamos por essa manhã, por mais um dia que tu nos concedes. Obrigado, Jesus, que podemos em todo o tempo ver o teu cuidado, o teu amor, sendo revelado nas nossas vidas, Senhor. E nessa manhã nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pelos dias de convenção, assembleia que tivemos, pelos dias abençoados que vivemos. Agradecer-te, Pai, pelos teus filhos que já chegaram em casa,
e temos em especial nossos queridos irmãos pastores que estão no Mato Grosso, onde demora de dois dias mais ou menos de viagem, que tu possas continuar a guardá-lo, Senhor, nesse retorno, Pai. Te louvamos, Pai, porque tu és, acima de tudo, nosso Deus, aquele que cuida de nós. E queremos nesta manhã também mencionar aqui os missionários. Nós temos aqui o casal de missionários Cristiano e Samuel, que estão na Bolívia. Nós temos aqui Rodinei e Eulália, que estão no Paraguai. Paulo Felipe e Sueli, que também estão no Paraguai. Bruna, que está no Sudoeste Asiático. Nós temos também o Cleiton e Rosilane, Uruguai. Raquel e Alexandro, Papua Nova Guiné. E Luísa e Fernando, em Portugal. E também o Keller e Suzane Costa, que estão no Japão. E nós oramos, ó Pai, por estes missionários, por estes teus filhos que estão pregando a tua palavra. Senhor Jesus, estenda a tua mão sobre estes missionários, sustentando-os, animando-os, e com muita intrepidez, com ousadia, posso continuar a pregar a tua palavra. Senhor, não permita que nada falte, que o pão de cada dia esteja presente. Abençoe, Pai, direcione, que almas se convertam, que estes campos missionários cresçam para a honra e glória do teu nome, Jesus. Oramos pela vida do Marcos Schultz. Continue, ó Pai, realizando a tua obra na vida desse teu servo. Oramos pelo Idilmar Giseler, que tu possas, Senhor, continuar a operar na vida deste homem. Oramos pela Elenir. Senhor Jesus, opere na vida dela. Oramos por tantos outros pedidos que foram mencionados já durante esses 40 dias. Oramos, Pai, por nossas famílias, oramos por nós. Ó Deus, que tu nos ajude a perseverar, a seguir em frente. Oramos nesta manhã também, de uma forma especial, para que nós possamos nos esforçar a viver este chamado, o chamado da santificação, a buscar a dia, Senhor, a vivermos uma vida separada para Deus. Pai, esta nova semana que está iniciando, guarde-nos, Senhor, trabalhe em nós. Não sabemos o que essa semana nos espera, mas que possamos, Pai, estar preparados, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo o mal. Abençoe cada um, Pai, que está acompanhando esta live, outros que vão assistir mais tarde. Em nome de Jesus, nós assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Tenha uma ótima semana, uma segunda-feira abençoada. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã, de manhã novamente às 6 horas da manhã. Que Deus te abençoe e um forte abraço.